o deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil de Goiás, ele afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa que ajudou acampamentos montados em frente a quartéis do Exército no ano passado com comida, água e dinheiro e que, em função disso, deveria estar preso por ajudar e financiar os acampamentos após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a defesa do deputado, a fala do parlamentar foi completamente tirada de contexto. No documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmaram que o deputado estadual falou que não considera bandidos os que estavam acampados na porta do quartel em Goiânia e que, por questões humanitárias, ele levou água e alimentos para os mais carentes que lá estavam. A defesa ainda ressaltou que o parlamentar considera vândalos, bandidos e delinquentes os que participaram das depredações ocorridas em 8 de janeiro deste ano aqui em Brasília. No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados destacaram ainda que a Constituição do Estado de Goiás determina que deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e que precisaria ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em 24 horas. Bem, o presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar, disse à CNN que vai submeter à Executiva Nacional do partido a situação do deputado estadual por Goiás, Amaury Ribeiro. Jair Bolsonaro está envolvido diretamente, porque alguém chega para ele e fala, tem uma GLO, e ele participou, a gente tem que lembrar que o tenente-coronel não só conversou, ele participou da elaboração de uma série de processos que buscavam fazer com que nós tivéssemos, de fato, um golpe de Estado após a derrota nas eleições do ano passado. E se isso, de fato, chega ao conhecimento do presidente da República e ele não toma nenhuma atitude, ora, quem fala consente, né? Então, calado hoje, eu diria que o coronel Cid é, de certa forma, uma proteção a Jair Bolsonaro. Se falar, claro que tem todo o direito, isso é previsto, né? Tem todo o direito de primeiro ter conhecimento dos autos, mas a hora que falar, muito improvável que tenha uma justificativa que ele sozinho, da cabeça dele, que nós não vamos aqui ter nenhuma relação com Anderson Torres, não temos nenhuma ligação do tenente-coronel com outros acontecimentos anteriores, não temos nenhuma ligação com isso. É muito difícil. Eu acredito que a situação é muito grave. Não gosto de supor, Basília, porque eu acho que suposições não ajudam. O que ajudam vão ser as provas que vão ser coletadas. E eu também, pelo que eu já pude ver, e ontem e hoje, as notícias que estão em todos os jornais, nós estamos diante de uma situação muito grave, muito grave. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou, o ex-presidente não se manifestou, não sei se irá fazê-lo ou não, até porque também é um direito seu não fazê-lo, mas eu volto a insistir, a hora que o seu principal ajudante de ordens, a pessoa mais próxima de você, a pessoa que o pai, um general, tem relações familiares com o presidente da República e seu chefe imediato, toma conhecimento que você está elaborando um golpe de Estado, e caso tenha acontecido isso, e silencia, é tão responsável quanto quem está promovendo, eu não tenho dúvidas disso. E isso acredito que agora na CPMI, como nós estamos participando, irá ficar muito claro. E aí é claro que os desdobramentos, não gosto também de prever, porque eu acredito que não é esse o método, mas os desdobramentos serão os mais duros possíveis. Apesar de que o deputado Sábio coloca que o presidente não tinha, o ex-presidente não tinha conhecimento, não sei se tem ou não, deputado Sábio, mas é muito improvável que uma pessoa tão próxima de Jair Bolsonaro, que já havia demonstrado que tinha relações, inclusive, com outras pessoas, como foi o caso do Anderson Torres, que está preso, já tinha tido relações com o sargento e trocou informações com esse sargento também, que é muito próximo dele, com as relações pessoais que tem a família Bolsonaro, com os pais, inclusive, do tenente-coronel, eu acredito que é muito improvável que Bolsonaro não tivesse conhecimento. É muito improvável. Eu não estou afirmando que ele concordava ou não, porque isso quem vai dizer são as investigações. Mas é muito improvável que essas coisas aconteçam ao caso de um tenente-coronel, que não é uma patente inferior, que tem uma relação pessoal com Bolsonaro praticamente o tempo todo, ela é muito presente. Não soubesse o seu chefe imediato, que é o presidente da República, não tivesse a menor noção do que estava acontecendo. Eu acredito que é extremamente grave.
e que as próximas investigações, ontem, quando foi chamado a oitiva, ele permaneceu em silêncio, um direito seu, obviamente, mas que esse silêncio não faz com que nós tenhamos uma resposta que seja objetiva. Afinal de contas, sair da cabeça de uma única pessoa um golpe de Estado patrocinado, uma minuta de um golpe de Estado patrocinado, a GLO, o programa que seria feito a partir de dezembro, que essa proposta seria em dezembro, é muito improvável, no meu entendimento, é muito improvável que isso tenha sido feito sem o conhecimento, sem conhecimento. Vamos pensar um pouquinho no abstrato, deputado Sábio, mas no abstrato. Mas será que alguém que é um tenente-coronel pensa em fazer algo com o GLO, tentando convencer, como já vimos, né, em documentos anteriores, os generais a entrarem na aventura golpista, sem que o seu principal ator, que seria Jair Bolsonaro, tivesse conhecimento? Não me parece razoável que eu tente um golpe, ou que eu promova a articulação de um golpe sem que aquele que deveria ser o ator principal desse golpe, no caso Jair Bolsonaro, não tivesse nenhum conhecimento. Então, eu não acredito nessa coincidência. Agora, eu queria insistir numa coisa, sabe, Basílio? Ainda que o colega Tadeu tivesse razão, porque aí nós estamos no campo da imaginação, né? Vamos imaginar que o tenente-coronel tenha falado isso com o presidente, ou que o presidente tenha tomado conhecimento. A partir do momento que você tem os fatos, a história já aconteceu, já terminou o mandato do presidente, e o presidente não tomou nenhuma atitude inconstitucional, né? Ele pode ter ouvido e ter dito, não concordo com você, ou quem te passou essa informação te propôs algo que eu não concordo, que eu não aceito como correto. Ora, como eu disse, isso só reforça o entendimento de que o presidente, que era o homem que tinha a caneta ali na mão, ainda estava no mandato, tinha o poder de fazer decretos e não fez, portanto, não cometeu nenhum ilícito, né? Então, ainda que tivesse ocorrido isso, que não sabemos se ocorreu ou não, né? Isso está sendo investigado, eu imagino que não tenha ocorrido. Mas se tiver ocorrido, não muda nada, só reforça o seguinte: nós, de fato, tivemos um presidente que agiu dentro dos limites constitucionais. Não se deixou influenciar, não se deixou aconselhar por um caminho inadequado. Agora, ao contrário do presidente que nós temos hoje. Aí caberia até dizer o seguinte: se o presidente Bolsonaro pode ser condenado porque alguém que ele conhecia teve uma ideia infeliz, e o presidente Lula, que recebe um criminoso, um narcotraficante, um assassino, um homem que mais de 200 pessoas foram assassinadas na rua da Venezuela porque estavam protestando. E aí recebe esse criminoso e diz: olha, ô Maduro, você continua meu amigo, isso é narrativa, como se na Venezuela não houvesse uma ditadura, como se na Venezuela nós não tivéssemos crimes contra a humanidade, não tivéssemos o governo comprometido com o narcotráfico. O Lula faz isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não significa conivência com ditadura. Agora, alguém conhecido do Bolsonaro tem uma minuta, vamos condenar o Bolsonaro e vamos tirar ele do páreo. Ora, 2 pesos e 2 medidas, dito na justiça. Espero que ela haja com responsabilidade e até quem está no governo. Parem com esse tipo de provocação, preocupem em governar o Brasil. Parece que estão só preocupados em tirar o Bolsonaro do páreo. Já demonstra um certo medo de concorrer.